boa noite. Boa noite. Grave acidente envolvendo 3 veículos no anel rodoviário próximo ao Betânia, em Belo Horizonte. O trânsito durante toda a tarde ficou muito complicado. Nem os trilhos de ferro foram capazes de proteger o bar de Fagner. O comerciante, que já havia sofrido com outro acidente no local, desabafou sobre a situação do anel rodoviário. Aqui é a pista de baixo, que está achando que é pista de corrida agora. Eles fecharam ali em cima e põem aqui embaixo para correr. Para sair fora dos radares, corre aqui na marginal, que dá isso aí. Segundo a Polícia Militar, o motorista dessa carreta, Marlos Júnior Viana, para tentar evitar uma tragédia maior, quando percebeu que ela estava sem freio, saiu da pista central do anel rodoviário a mais ou menos 2 quilômetros daqui e só foi parar aqui na pista marginal. O primeiro caminhão a ser atingido foi esse amarelo, que foi arrastado e só parou quando encontrou estacionado este outro caminhão vermelho. Os destroços do acidente comprovam a gravidade e, segundo o coordenador de operações especiais do Detran, a imprudência ainda é a grande responsável. A cena se repete devido à irresponsabilidade. Ou seja, caminhão nenhum chega aqui nessa velocidade, causando uma tragédia dessa, se o condutor tivesse adotado algumas medidas de segurança, de cautela, para que pudesse evitar esse resultado que foi o acidente. Para o sindicato, a condução no local é a interessante. Não quer dizer que vai evitar totalmente os acidentes no trecho, mas vai ser uma alternativa para o caminhoneiro que vier a perder o controle em razão de falha do sistema nos freios. Já está se tornando corriqueiro aí, né, esses acidentes no anel. O Corpo de Bombeiro alerta aí, né, o período de chuva, pista escorregadia. Os motoristas têm mais prudência aí com o trânsito, evitar ultrapassagens forçadas e tudo, para evitar esse tipo de cenário, né, que está se tornando corriqueiro. Ao vivo, próximo do local do acidente, no anel rodoviário, vamos falar com o repórter Eloy Oliveira. Boa noite, Eloy. Como é que está o trânsito agora, nesse momento? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos do Band de Minas. Olha, o trânsito por aqui já melhorou. Aquele congestionamento que a gente pôde observar durante o programa Brasil Urgente já não mais existe. O trabalho também já foi encerrado lá na pista marginal, por onde o caminhão aí, carregando 26 toneladas de chapas de aço, escapou e atingiu outros veículos que passavam por ali. Aquele trecho ali, que o nosso cinegrafista vai mostrar, foi aonde o motorista fugiu ali para evitar bater em outros veículos que estavam parados na pista principal. Lembrando que o Corpo de Bombeiros acabou de atualizar as informações de feridos. São 7 feridos. De acordo ainda com os bombeiros, 2 das vítimas ficaram presas às ferragens e outras 2 não estavam presas, foram então encaminhadas diretas para o Hospital João 23 em estado grave. As demais vítimas tiveram ferimentos leves e foram atendidas pelo SAMU. Movimentação agora normal e a polícia acabou de liberar o trecho na pista marginal para o tráfego no sentido Vitória. Nós voltamos com vocês. Muito obrigada, Eloy. Boa noite para você. 2 caixas eletrônicos que ficavam dentro de um supermercado foram alvos de bandidos. As explosões foram no Castelo, região da Pampulha. Segundo a polícia militar, os suspeitos arrombaram a porta de vidro do estabelecimento comercial usando um pé de cabra e em seguida explodiram os caixas. Mesmo com os terminais destruídos, os criminosos não conseguiram ter acesso ao cofre. E em Uberlândia também foi registrada uma explosão num caixa eletrônico. O equipamento ficava dentro desta farmácia. Com a explosão, a farmácia pegou fogo. O local ficou totalmente destruído. O local teve que ser isolado pela polícia. E, de acordo com testemunhas, os 2 homens foram vistos num carro próximo ao ocorrido. Por enquanto, até agora, ninguém foi preso. 2 operários ficaram feridos depois que um muro de arrimo caiu sobre eles na região do Barreiro. O acidente foi por volta das 8 horas da manhã. 2 operários faziam uma escavação nesta obra no bairro Diamante, quando o muro de arrimo cedeu. Segundo informação do técnico de trabalho, ele estava escavando por baixo desse muro de arrimo. Os 2 operários tiveram ferimentos leves e foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital João 23. Parte do muro caiu sobre esta casa, que faz divisa com a obra, onde está sendo construído um condomínio residencial. Mas a proprietária não quis gravar entrevista.
A PDG, empresa responsável pela obra onde ocorreu o acidente, informou que os operários auxiliavam o proprietário da casa vizinha ao empreendimento na restauração de um antigo muro que separa os terrenos. A empresa afirma também que os operários usavam equipamento de proteção individual. 34 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos no aeroporto de Confins. 4 pessoas foram presas. Elas desembarcaram em Minas com a droga presa aos corpos. A quadrilha foi presa logo após desembarcar no aeroporto de Confins na última sexta-feira. Os 4 traficantes já estavam sendo monitorados pela Polícia Civil de Minas Gerais há 3 meses. Os 34 quilos de pasta base de cocaína estavam amarrados aos braços, pernas e barrigas dos rapazes. Eles foram contratados para fazer o transporte da droga e receberiam cada um cerca de R$2.000. A droga ela tinha uma embalagem primeira, depois ela era revestida por uma camada de graxa automotiva para despistar o cheiro, que é um meio de não detectar, não ser detectada essa droga quando eles forem passar pelos controles de fiscalização dos aeroportos. A droga seria refinada e distribuída em Belo Horizonte e região metropolitana. Segundo a polícia, o grupo embarcou em um voo comercial na cidade de Porto Velho sem ser incomodado pela fiscalização do aeroporto. Quem já esteve fora do Brasil e em outros países sabe que existem bares cãs, enfim, uma série de fiscalizações que são feitas em aeroportos que no Brasil não são feitas. Então nós temos sim deficiências que contribuem a esse tipo de situação. Foi a segunda vez este ano em Minas Gerais que traficantes foram flagrados usando voos comerciais para transportar drogas presas ao corpo. As fortes chuvas das últimas horas vêm causando prejuízos aos moradores do interior de Minas. Em Nanuque, na região nordeste do estado, o nível do rio Mucuri vem subindo rapidamente. Segundo a Polícia Militar, a chuva começou no domingo e só parou na tarde de ontem. 37 casas foram inundadas e foram registrados 13 pontos de alagamento. Ontem, o rio Mucuri estava a mais de 4 metros acima do nível, mas está voltando ao normal hoje. 20 moradores que tiveram as casas inundadas ficaram desalojados e foram abrigados em uma escola estadual da cidade. Ainda segundo a Polícia Militar, a população ribeirinha foi orientada a deixar as casas devido aos riscos de inundação. E nessa manhã, o corpo de um homem, 46 anos, foi encontrado no rio Lambari, que fica em Cambuquira, no sul de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem nadava no rio e se afogou na noite passada. O corpo foi encaminhado para o IML de Três Corações. Famílias ficaram desalojadas após um temporal nessa madrugada em São Lourenço, no sul de Minas. 3 casas foram interditadas no bairro Nossa Senhora de Lourdes, com risco de desabamento. Um cano da rede de esgoto se rompeu no local. Apesar dos estragos e do susto, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil procura locais para abrigar as famílias. E uma forte chuva causou estragos ontem em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A força da água, em alguns pontos, conseguiu arrancar o asfalto das ruas. O córrego do Monjolo transbordou e vários carros foram arrastados com a ponte construída recentemente na Avenida Fátima Porto, encoberta pela água. Desde ontem, as equipes da Prefeitura e os moradores trabalham na limpeza das ruas, que ficaram cheias de barro. Depois da confusão e do clima tenso no aglomerado da Serra, em BH, hoje, moradores e polícia militar participaram de uma reunião. O objetivo é pôr fim ao confronto que teve início na segunda-feira com a morte de uma pessoa. Com o objetivo de pôr fim nos confrontos entre moradores do aglomerado da Serra, na região sul de Belo Horizonte, e a Polícia Militar, líderes comunitários e comandantes da PM e da Polícia Civil fizeram uma reunião. O comandante do policiamento na capital, Coronel Rogério Andrade, reforçou a importância das denúncias por parte da comunidade. Temos percebido através da imprensa que eles também não aceitam que queimem ônibus, que queimem equipamentos que se utilizam no dia a dia. Já ouvi isso também dos próprios moradores, que quem queimou ônibus são pessoas que realmente querem, têm outros objetivos, que não utilizam esse ônibus e que estão contra a própria comunidade. Segundo a Polícia Militar, o principal problema enfrentado no aglomerado da Serra é o tráfico de drogas. Somente neste ano já foram registradas 101 ocorrências relacionadas a este tipo de crime. 44 moradores da região foram definidos como alvos.
Um mapa com 2 pontos estratégicos foi apresentado para a comunidade. A Praça do Cardoso e a Vila do Palcomeu são os locais em que a polícia enfrenta mais problemas. Lideranças da região, como o pastor Jackson Caetano, acreditam que o medo de denunciar ainda é a principal barreira para reduzir o número de crimes. Eu acho que tem que ter um trabalho de inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Estado em si, para trazer para a comunidade não só a parte de denúncia, mas um trabalho que a comunidade entenda que está sendo resguardada, que tem a sua segurança intacta, para que ela possa se manifestar, né, falando onde estão os erros. A Justiça Mineira deve divulgar nos próximos dias a decisão se aceita ou não a denúncia do Ministério Público sobre o acidente na Avenida Nossa Senhora do Carmo, em setembro deste ano. O Ministério Público denunciou o motorista Michael Donizete Lourenço, 22 anos, que provocou o acidente. A Land Rover, conduzida por ele, bateu no carro do universitário Fábio Pimentel, de 20 anos, que morreu na hora. De acordo com a Polícia Civil, a Land Rover estava a 140 km por hora, participando de um racha. Michael chegou a ficar preso, mas ganhou liberdade depois que pagou uma fiança no valor de R$43 mil. O condutor foi indiciado por homicídio com dolo eventual, quando o autor assume o risco de matar, mesmo que não tenha intenção. 3 pessoas foram presas em Monte Alegre de Minas, no Triângulo, com quase 1.500 litros de combustível que seriam vendidos irregularmente em uma barraca às margens da BR-365. E olha, entre os presos estava o vice-prefeito da cidade de Varjão de Minas. Denúncia anônima levou a patrulha rural da Polícia Militar em Monte Alegre de Minas ao quilômetro 719, na BR-365. Chegando à barraca montada às margens da rodovia, os militares encontraram 780 litros de álcool e 620 litros de óleo diesel, que estariam sendo vendidos irregularmente. 3 pessoas foram presas, entre elas o proprietário do local, que, segundo a polícia, é o vice-prefeito de Varjão de Minas, Walter Pereira Filho. Segundo ele passou essa informação para a gente, que ele foi reeleito também agora, né, nessa cidade lá. Aí, diante da situação, a gente vai fazer o REDS, vai encaminhar para a delegacia de plantão de Tuitaba para providências cabíveis. Os 3 vão ser apresentados na delegacia para resolver com o delegado a origem desse combustível. Nenhum dos presos quis falar sobre o assunto. E a seguir, preso em BH, homem que mantinha pássaros silvestres em cativeiro. E as joias roubadas na casa de uma empresária são recuperadas. Vamos ver imagens do anel rodoviário, onde hoje, no começo da tarde, aconteceu um grave acidente. Uma carreta bateu em 2 caminhões, são 7 pessoas feridas até agora e 2 em estado grave. São 7 horas e 2 minutos, aguardo que a gente está voltando em instantes.